A questão 28 é uma questão tranquila sobre contrato de trabalho. Fala assim: quando da suspensão ou da interrupção do contrato de trabalho, não há prestação de serviços para o empregador. São duas situações diferentes, só que em ambas o empregado não está prestando serviço para o empregador. Um contador responsável pelas rotinas trabalhistas de determinada empresa sabe que, em linhas gerais, na interrupção, né, que é a segunda hipótese aqui, do contrato de trabalho, o empregado continua recebendo sua remuneração e a contagem do tempo de serviço, o que não ocorre no caso de suspensão do contrato. Neste contexto, as seguintes hipóteses são de interrupção de contrato de trabalho para o empregado, exceto. Então, essa questão requer o conhecimento dessas duas figuras, da interrupção e suspensão. Aqui ao lado, eu coloquei o conceito de cada uma delas e exemplos. Vejam bem, são exemplos. Quando ocorre a interrupção, o que é a interrupção primeiro, né? É o período em que o contrato de trabalho conta como tempo de serviço para todos os efeitos legais, inclusive de remuneração. Então, o contrato está interrompido. O empregado não está prestando serviços, só que ele continua recebendo a sua remuneração. Que exemplos são esses? É o afastamento por motivo de doença ou acidente de trabalho até o 15º dia. São as férias, licença maternidade, descanso semanal, licença remunerada, período que não houve serviço na empresa, tempo necessário para a empregada gestante realizar consultas médicas e demais exames. Então, esses aqui são exemplos de situações em que o empregador não está prestando serviço, mas nem por isso ele deixa de receber a sua remuneração. Quando nós estamos de férias, nós não estamos prestando serviço, só que nós continuamos recebendo o nosso salário normalmente. Licença maternidade, licença remunerada, descanso semanal. O contrato está interrompido, né? Só que nem por isso o funcionário deixa de receber o seu salário. Agora, a suspensão. O que é a suspensão? É o período caracterizado pela ausência de determinados efeitos no contrato, como remuneração e 13º. A contagem de férias é calculada de acordo com as características de cada tipo de afastamento. Então, quando ocorre a suspensão, o funcionário ele não está prestando serviço, só que ele também não está recebendo a sua remuneração e nem vai receber o 13º proporcional ao tempo que o seu contrato ficou suspenso. Quais exemplos nós temos? Afastamento por motivo de doença a partir do 16º dia, que é quando o pessoal fala, entrou pelo INSS. Quer dizer o quê? Quem vai pagar esse funcionário vai ser o INSS e não a empresa onde ele trabalha. Outro exemplo, período de suspensão disciplinar. Outro, afastamento em decorrência de aposentadoria por invalidez, participação pacífica em greve, afastamento do empregado em casos de prisão, eleição para cargo de direção sindical, encargo público não obrigatório, licença não remunerada concedida pelo empregador a pedido do empregado. Então, qual é a grande diferença? Na interrupção, o funcionário recebe a sua remuneração. É como se ele estivesse trabalhando. E na suspensão, o empregado não recebe a remuneração. E a contagem de férias vai depender aí de cada tipo de afastamento. O que a questão pergunta? Nesse contexto, as seguintes hipóteses são de interrupção de contrato de trabalho para o empregado, exceto. Então, interrupção é o primeiro caso, é quando o funcionário está afastado, mas ele continua recebendo. Então, vamos ver aqui. Afastamento para exercício de cargo público. Neste caso, o funcionário recebe a sua remuneração? Ele não recebe. Esse aqui é um caso de suspensão. Ele está afastado para exercer algum cargo público, então, por conta disso, a empresa onde ele trabalha não precisa pagar a sua remuneração. Isso aqui é um caso de suspensão, é o gabarito da questão. Vamos ver as outras opções, que no caso vão ser de exemplos de interrupção. Necessidade de o empregado comparecer a juízo. Sim, ele comparece a juízo e continua, e mesmo assim vai receber o salário daquele dia. Então, é interrupção.
Licença de 3 dias consecutivos em virtude de casamento. É interrupção. Ele não trabalha, mas mesmo assim ele recebe. E doação voluntária de sangue, devidamente comprovada por um dia em cada 12 meses de trabalho. Também é caso de interrupção. O empregado não está prestando serviço, mas ele vai receber a sua remuneração normalmente. Então, o gabarito da questão é a letra A.